A gente tem dois tipos de divisão celular. Um é a mitose, e aí na mitose é considerada uma divisão equacional. Por que equacional? Porque na mitose a célula produzida, a célula originada, tem a mesma quantidade de material genético da célula que a originou. E aí esse material genético ele é idêntico ao da célula mãe, né? A célula que originou, a célula filha. E a gente tem o processo de divisão celular por meiose. Na meiose, diferente do processo de mitose, são produzidas quatro células. E essas células elas são geneticamente diferentes, porque elas não recebem o material completo, né, da célula mãe. Esse processo de meiose é o que forma os gametas. Então, espermatozoide e óvulos são formados a partir da meiose, da divisão por meiose. Na imagem aqui vocês observam o processo de divisão por mitose, onde eu tenho uma célula que é 2N. Lembrem que 2N significa que a célula é diploide, tá? Esse nomezinho diploide é importante, significa que essa célula tem um par de cromossomos, ou seja, tem uma cópia de cada um dos cromossomos. No ser humano, esses cromossomos são 46. Essa célula 2N, ela entra em divisão celular por mitose, ela vai produzir outra célula, né? Lembrem que o processo de mitose considera a célula original e essa outra. Tá? Então, ao final de um processo de mitose, não serão produzidos duas células a mais, e sim uma célula a mais. É uma célula que se dividiu. Fiquem atentos a isso. Então, depois do processo de mitose, a gente vai ter a célula original aqui com 46 cromossomos e vai ter uma outra célula aqui também com 46 cromossomos, ou seja, diploide e diploide. No processo de meiose, diferente do que ocorre na mitose, a gente tem uma célula 2N originando, ao invés de duas, originando quatro células. Só que essas células, vocês observam que tem um N embaixo. N quer dizer que a célula é haploide. E se a célula é haploide, significa que essas células aqui têm apenas 23 cromossomos, tá? Que é o 46 dividido por 2. Então, cada uma dessas células tem 23 cromossomos. E lembrem que os gametas eles são exemplos de células que são produzidas a partir da meiose. Vejam a questão aqui do equacional. Equacional porque as células filhas têm 46 cromossomos, igual à célula mãe, que também tem 46 cromossomos. E a meiose ela é reducional por quê? Porque a célula mãe tem 46 cromossomos, mas as células filhas têm apenas 23. Então ela é considerada uma divisão celular reducional, enquanto que aqui na mitose é uma divisão celular equacional. A mitose é o processo de reprodução dos seres unicelulares. Significa que se o ser é formado por uma única célula e ele sofreu mitose, significa que ele se dividiu. E se ele se dividiu, ele formou dois organismos. Então, é um organismo diferente. Isso é um processo de reprodução. É o que acontece aqui com essas amebas. Então, a gente tem uma ameba aqui. Quando ela passa por um processo de mitose, ela vai gerar uma outra ameba idêntica a ela. E aí, isso aconteceu, isso foi um processo de reprodução. Nos seres que são pluricelulares, significa, divisão celular por mitose, significa crescimento. A gente, vocês observam, por exemplo, o embrião, né? Aqui tem uma imagem do embrião. O embrião é formado, a princípio, por uma única célula. Essa célula sofre sucessivas divisões celulares e vão fazer com que o indivíduo se torne mais complexo e que ele cresça em relação ao volume, ok? Ele vai ganhar forma. Então, mitose nos seres pluricelulares está relacionado ao crescimento. Aqui, a gente vê depois da fase G2, da entéfase, o processo de mitose, onde essa mitose ela pode ser dividida em 4 fases. Na verdade, 5, mas um a gente suprime e coloca lá dentro da telófase. Mais tarde a gente vai falar sobre ela. Então, a gente tem a fase de prófase,
metáfase, anáfase e telófase. Professor, mas a gente precisa aprender isso? Sim, se você quer realmente dominar o conteúdo de divisão celular, você vai ter que aprender o nome das fases. Pelo menos dessas fases da mitose, porque a gente vai ver que elas também acontecem na meiose. Então, existe uma dica para a gente tentar memorizar isso. Você pode lembrar da frase prometa Ana telefonar, porque a gente lembra do comecinho aqui, ó. Prometa Ana telefonar. Tá? Então, é só uma dica para a gente ver, lembrar da ordem e dos nomes de cada uma das fases. Bom, o início da mitose ele começa com a fase de prófase. Nessa fase de prófase, a gente tem eventos como o início da condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos que eram aqueles, eu desenhei para vocês lá, bem compridos, eles vão começar a condensar, eles vão começar a diminuir de tamanho e ficarem com os filamentos mais espessos. Na prófase também vai acontecer a formação do fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? O fuso mitótico, a gente viu que lá na fase S houve a duplicação dos centríolos. Esses centríolos vão se organizar e vão formar algumas fibras entre eles. Essas fibras, juntamente com os centríolos, são chamados de fuso mitótico. E na fase de prófase vai acontecer também o início da desintegração do núcleo. Então esse núcleo aqui, ele vai começar a desintegrar, vai começar a desmanchar. Então a carioteca vai começar a sumir, o nucleolo também vai começar a se dissipar. E aí o material genético ele vai ficar livre no citoplasma da célula. Depois do processo de prófase, a gente tem a metáfase. Na metáfase, acontece, o principal evento é o alinhamento dos cromossomos na região equatorial da célula. O que é a região equatorial da célula? A região central da célula. Então, você corta a célula ao meio com uma linha, e aí os cromossomos eles vão ficar agrupados na região central. A gente observa aqui nessa primeira imagem, onde eu tenho as fibras do fuso mitótico aqui fazendo a participação delas. Essas fibras ligam-se ao centrômero, que é a região central dos cromossomos, e essas fibras elas vão alinhar os cromossomos na região equatorial. Então, quando você vê uma célula com todos os cromossomos alinhados na região equatorial, na região central, significa que a fase da divisão é a metáfase. Após a metáfase, segue com a fase de anáfase. Na fase de anáfase, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, as cromátides elas vão ser puxadas para os lados opostos, para a região do polo das células. É o que está acontecendo aqui. Vocês observam aqui as cromátides, aqui, que foram separadas e puxadas em direção aos polos. Também acontece nessa fase, obviamente, antes da separação das cromátides, ocorre a duplicação dos centrômeros, que é essa região central. E aí, o encurtamento das fibras do fuso fazem com que esse DNA migre para lados opostos. Um detalhe aqui que a gente observa é que ao redor dos centríolos a gente observa uma região parecendo uma estrela. Isso é chamado na biologia de haste. Quando a célula faz esse tipo de divisão onde forma-se o haste, ela é chamada de divisão astral, justamente porque forma essa haste parecendo uma estrela. E aí a gente tem células que não fazem esse processo de formação da haste. E aí a célula, a divisão celular é chamada de divisão anastral. A telófase é a última fase, né? Então, na fase da telófase, a célula vai completar a divisão celular. Nessa fase de telófase, a gente tem eventos como o desaparecimento do fuso mitótico, então já não é necessário mais o fuso mitótico, uma vez que os cromossomos já vão estar localizados na região dos polos da célula. A gente tem a reorganização da carioteca e do núcleo celular. Então,
A gente observa aqui no processo de telófase, já tem praticamente as duas células. Eu vou ter aqui o núcleo já recomposto em cada uma e não vou ter mais o fuso mitótico. A última parte, né, o último evento que há para o processo de divisão celular por mitose é a citocinese. A citocinese é a separação das células, do citoplasma das células. Então você vê aqui que o último passo é justamente a separação do citoplasma e aí eu tenho duas células idênticas. Um detalhe que eu não coloquei aqui as outras organelas, mas todas as outras organelas da célula elas vão ser sintetizadas, vão ser produzidas novamente. E a célula vai voltar ao seu funcionamento normal. Vai entrar em interfase e aí, dependendo do ciclo de vida e do tipo de célula, ela vai fazer outras divisões celulares. Então, esse ciclo ele vai se repetir até que o organismo ao qual essa célula pertence morra. Então, resumindo o processo de mitose, a gente tem uma célula diploide. Lembre que aqui a gente está tratando sempre de célula diploide. Essa célula diploide entra na prófase. Prófase, a gente tem o surgimento do fuso mitótico, desaparecimento do núcleo da célula. Depois essa célula entra na fase de metáfase, onde eu tenho alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. Após isso, a gente tem a fase de anáfase. Na anáfase, as fibras do fuso mitótico estão puxando as cromátides em direções opostas. E essas cromátides estão se dirigindo às regiões do polo da célula, tá? Dos polos da célula. E a gente tem, por último, o processo de telófase, onde eu tenho a reconstituição do núcleo da célula e eu vou ter a separação do citoplasma, além do desaparecimento do fuso mitótico. Aqui tem uma atividade que vocês podem fazer, podem pausar o vídeo e tentar destacar cada uma das fases da mitose. Então eu tenho aqui a fase S, fase G1, metáfase, prófase, telófase, interfase, em fase G2 e tem por último aqui a anáfase.